avante, sem temor marchar. Pela cruz tem Cristo, com a dor lutar. Cristo, nosso mestre, e ao batalhar, no calor da guerra, teve seu irmão. Marcha, 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 pela cruz de Cristo, com a dor lutar. Ó cristãos, avante contra Satanás, a Jesus seguindo, sempre da paz, nunca o inimigo prevalecerá. Com as hostes santas, Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marcha, marcha, marcha. Pela cruz de Cristo, com amor mudar. E nos merecer todas as nações, mas a igreja vence, desligando missões. Vamos, pois, avante, com temor baixar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marcha, 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 pela glória manifesta, terás luz,
Pastor Geiser, Pastor Marcelo, uma boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, Pastor Marcelo. Boa noite, Pastor Geiser. Boa noite, Eduardo. Boa noite todos os queridos do Pilarzinho e os do Maracanã também. Sejam bem-vindos a essa noite. Pastor, hoje nós temos mais um estudo do livro do Espírito Santo, né? E é o qual? O capítulo 5 hoje? Hoje é o capítulo 5. Hoje é o capítulo 5, pastor. 5. Você tem o livrinho aí? Eu tenho aqui. Tenho aqui. Esse aqui é o livro, né? Baseado, logicamente, na Bíblia, né? Não estamos estudando um livro. Estamos estudando o que o livro apresenta pela Bíblia, né? E hoje nós vamos ter aí uma equipe lá do Vila Marta que vai fazer para nós o estudo, né, Jesué? Né, Eduardo? Isso mesmo. Estou até preocupado que eles não apareceram aqui ainda, mas eu vou dar uma ligada para eles já. Não está ninguém aí, nem o Jesué? Não sei se o pastor mandou o link para eles, pastor. Mandei. Depois que os pastores derem os recados aí, com a permissão de vocês, eu vou colocar mais um hino, que vai ser o tempo de eu ligar para ele para saber o que aconteceu. Tá. Então vamos fazer uma oração e daí você coloca mais um hino e vamos ver aí esse grupo aí que ficou responsável pelo estudo número 5 desse livro, Seu Amigo o Espírito Santo. Pastor Marcelo, tem algum recado aí para as suas igrejas? Tem, pastor. A gente está aguardando aí os decretos que vão sair para Colombo. Por enquanto, os decretos saem para Curitiba, né? Até nós estamos aí esperando que um decreto piore um pouco a situação aí e faça com que a gente volte a fechar as igrejas. Nós já estamos preparados para isso, para voltar aos cultos online, como fizemos durante a pandemia, porque a situação não está muito boa, né, pastor? Eu acho que o senhor também vai falar um pouquinho sobre isso daí. Os hospitais já estão abarrotados, já não tem mais o que fazer, estão aumentando muitos casos, e a Igreja Central é um exemplo para nós, né? A Igreja Central, antes mesmo de sair qualquer decreto, já tomou um posicionamento, e possivelmente a gente também vai tomar um posicionamento nos próximos dias aí. Estamos aguardando aí, ver se sai alguma coisa diferente. Eu, particularmente, apenas se vier algum decreto que nos obrigue a fechar, fecharemos, ou se a associação nos orientar dessa forma. Caso contrário, vamos manter a igreja aberta nos cultos de sábado e guardando todos os cuidados, né, que nós estamos tendo. Mas, realmente, as coisas estão piorando, aumentando, e cada vez mais perto de nós está esse vírus, né? Muito bem. Então, vamos orar nesse momento? Querido Deus, obrigado por mais uma noite, mais um estudo da Tua Palavra que faremos agora. Obrigado pela Tua proteção e cuidado. Estamos chegando aí no final desse ano, chegando ao mês de dezembro. O ano passou, estivemos envolvidos aí
com esse vírus, mas o Senhor nos protegeu, nos cuidou, e não sabemos o que vem pela frente, mas queremos que a tua mão continue nos guiando a cada um de nós, a nossa liderança da associação, e que nós possamos seguir os caminhos corretos de acordo com a tua vontade. Abençoa o estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguma notícia, Eduardo, do povo? O Josué já está aqui e eu acho que, se for do acordo dos pastores, a gente pode começar sim. Então, da minha parte, podemos começar. Então tá Claro. bom. Só vou apresentá-los aqui. Josué, você está por aí? Eu vou pedir para você liberar o microfone aqui. Também a câmera, se porventura você conseguir. Só fazendo uma breve introdução aqui aos nossos amigos do Alto Maracanã. A gente fala aqui, costuma falar, né, Igreja do Pilarzinho, Distrito do Pilarzinho, mas talvez não esteja claro para vocês que o nosso distrito ele tem mais igrejas, lógico, né? E uma delas, além do Jardim Pinheiros, a Igreja de Pinheiros, é a Igreja do Vila Marta. O Josué é um grande amigo meu aí, ele é o líder jovem ali na Igreja do Vila Marta, também é o nosso distrital jovem, e eu convidei ele, na verdade eu desafiei ele a fazer esse estudo aqui com a gente, dei a liberdade para ele fazer esse estudo individualmente, ou se ele quiser convidar outros jovens, outras pessoas da Igreja do Vila Marta para participar do estudo também, ele está super à vontade. Então, já que ele já está aqui com a gente, ele vai conduzir esse estudo do capítulo 5 do livro O Espírito Santo, seu amigo, o Espírito Santo. Josué, então a palavra é sua, Deus te abençoe nesse estudo. Boa noite, pessoal. Só me dê um retorno aí, Eduardo, se o áudio está legal. Tá legal, a imagem também tá boa. Pode tocar, por favor. Beleza. Andou mudando a internet na tua casa, né, Josué? Oi? Fez um upgrade na internet. E agora à tarde eu fiquei um pouco com medo, porque choveu, deu um temporal aqui agora à tarde, e eu pensei comigo, só falta agora a internet aqui cair, ruim, eu ter que correr para outra casa. Mas, graças a Deus, está funcionando, está bem, então as coisas vão andar. Amém. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer, né, o convite do Eduardo. O Eduardo já expôs algumas coisas aí. E quero agradecer também, principalmente a Deus, por essa oportunidade, né? Eu sempre considero que a gente fazer um estudo, a gente compartilhar com os irmãos da palavra de Deus é sempre um privilégio, né? A palavra de Deus é sempre um privilégio em todos os sentidos, né? Para nós, né, porque nós estamos estudando, estamos aprendendo, compartilhar com os irmãos, ouvir dos irmãos. Então, para mim, isso é uma bênção. E eu sou grato a Deus por isso. Nós vamos já direto entrar no assunto aqui, que é um assunto que particularmente eu achei muito interessante. E, claro que não é coincidência, né? É providência. Ontem, nós tivemos um sermão aqui no Vila Marta, que nós estamos funcionando a igreja aos sábados. O pastor já expôs algumas coisas em relação a isso também. Nós estamos funcionando aí praticamente normal nos sábados, por enquanto, né? E ontem nós tivemos um sermão ali trazido pelo William, que é o teologano que está aqui no nosso distrito, né, filho do pastor, sobre o Espírito Santo. Um estudo, assim, extremamente importante para o momento que a gente vive agora. Extrema importância mesmo. E eu fiquei muito feliz por esse estudo que o William trouxe, ter muito a ver com o estudo de hoje, com o que nós vamos estudar hoje. Isso me trouxe uma alegria muito grande. Então, eu quero compartilhar com os irmãos do estudo de hoje aqui, que é o capítulo 5, né, do livro que nós estamos estudando aí, que é Seu Amigo, o Espírito Santo. E de início, irmãos, vocês perceberam que nos capítulos anteriores foi estudado, primeiro, a convicção, né, no capítulo 3, a obra do Espírito Santo, a convicção. Capítulo 4, a obra do Espírito Santo, a conversão. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5, né, que é a terceira obra do Espírito Santo, que é a purificação. Tá? A primeira coisa que eu achei interessante desse estudo é que essa terceira obra do Espírito Santo, a purificação, né, do cristão, ela é, assim, considerada a maior obra do Espírito Santo. Só que ela é considerada a maior obra do Espírito Santo, mas é a obra que nós mais negligenciamos.
Ou seja, parece até algo meio ilógico, né? O que é mais importante, nós mais negligenciamos. Ou seja, é a obra que a gente mais tem que dar atenção, a gente mais tem que ter cuidado, e aonde a gente mais está negligenciando. Então, a gente vai ver durante esse estudo como é perigoso a gente negligenciar essa obra do Espírito Santo da purificação, né? E importante nós darmos a desenvolvermos o que o Espírito Santo e a gente entender que o Espírito Santo traz o seguinte: a gente fala muito, né? E às vezes até estuda bastante sobre alguns temas, como, por exemplo, eu anotei alguns aqui: obediência, vitória, santificação, nós estudamos um pouco também. Só que assim, e entre tantos outros temas que a gente vê, que a gente estuda aí durante a semana e tal, só que muitas vezes nós não estudamos como chegar a isso. Nós estudamos o que é isso, mas não estudamos como chegar a isso. A gente não entende como chegar a isso, como obedecer a obediência, né? Que é algo que o Espírito Santo quer colocar no nosso coração. Quando a gente não consegue chegar a isso, quanto mais conhecimento, então não adianta só eu saber que eu preciso chegar a tal lugar, eu preciso saber como chegar lá. Entende? Então, isso é muito importante, porque senão a gente fica perdido. A gente tem conhecimento, mas está perdido, não consegue progredir, não consegue andar. Tá bom? Então, veja só. Então, o que é preciso para a gente obedecer, para a gente chegar nesse processo? Como que vem a obediência? Porque é daí que vem a coisa certa, o que é correto. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é o que é o pecado. A gente vai começar por aqui, já vocês vão começar a entender a obra do Espírito Santo em relação aqui à purificação do cristão. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que é o pecado. E eu quero convidar os irmãos, aqueles que estiveram com a sua Bíblia bem próxima aí, a você abrir a sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3, verso 4, que é um verso bem conhecido. 1 João, capítulo 3, verso 4. Você que tiver com Bíblia aí, por favor, acompanhe. 1 João, capítulo 3, verso 4, vai dizer assim para a gente, ó. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aqui diz o que é pecado, transgressão da lei. Mas o pecado, será que resume nisso? Em transgressão da lei? Eu quero alinhar mais dois textos com esse daqui. Então, você já está com a sua Bíblia na mão, agora você vai abrir lá em Romanos, capítulo 14, o verso 23. Corre para Romanos, capítulo 14, verso 23. Romanos 14, 23. São mais dois textos que têm relação com essa questão do pecado. E diz assim, Romanos capítulo 14, verso 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Agora vamos ler mais um texto que está lá em João, no capítulo 16, no verso 8 e o verso 9. É o último texto para esse início aqui do nosso estudo. Depois a gente vai ler mais alguns. Então, João, capítulo 16, o verso 8 e o 9, que vai dizer o seguinte para a gente. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Esses três textos, por enquanto, a gente vai ler. Nós percebemos nesses textos que a gente leu, nos três textos, que o pecado ele não se resume simplesmente em transgressão da lei. Não é só isso, só transgressão da lei. Por que não é só isso? Se o pecado fosse somente transgredir a lei,
Então, se eu paro de transgredir a lei, pronto, eu não tenho mais pecado. E isso seria obra minha, né? E não funciona desse jeito, certo? Então, o pecado não é só transgressão da lei. Há exemplo disso. Como que a gente percebe? Um exemplo na prática para a gente saber que o pecado não é somente a transgressão da lei. Vocês lembram quando Eva pecou? Será que quando Eva pecou foi quando ela colocou o fruto na boca e mordeu? Esse foi o momento do pecado de Eva? Será que foi esse? Um outro exemplo, que é quem cai responder esse. Quando foi que Lúcifer pecou? Será que Lúcifer pecou transgredindo o sábado? Será que Lúcifer pecou roubando alguma coisa? Para responder essa questão, eu quero que você abra a Bíblia novamente, só que agora lá em Isaías, um verso também super conhecido. Isaías, capítulo 14, verso 13. São as bases de a gente responder essas questões em relação ao pecado. Isaías, capítulo 14, verso 13. O 13 e o 14 a gente vai ler. Então, aqui a pergunta está sendo, quando foi que Eva pecou? Será que foi quando ela colocou o fruto na boca? Para responder isso, vamos ver quando foi que Lúcifer pecou. E o livro de Isaías, no capítulo 14, verso 13 e 14, diz o seguinte: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando foi que Lúcifer pecou? Lúcifer pecou quando ele deixou de depender de Deus. Quando ele achou que ele poderia se manter sozinho. E ele passou a ser o seu próprio Deus. Esse momento foi o momento que Lúcifer pecou. Sabendo disso, quando foi que Eva pecou? Olha só. Quando Satanás chega a Eva, ele diz uma frase que chama muita atenção. Ele diz, vocês serão como Deus. Se referindo a Eva e a do fruto, vocês serão como Deus. Quando Eva recebe essa frase, o que acontece no coração de Eva? Eva chama de não mais depender de Deus, porque eu posso ser como Deus, ou seja, eu posso tomar conta de mim, eu posso resolver os meus problemas, eu posso sozinha. Isso é que veio ao coração de Eva. E por essa razão ela comeu o fruto, porque do contrário ela não comeria, não teria razão. Então, as frases que Satanás colocou para ela, e uma das principais dessas daqui, serão como Deus, fez com que Eva colocasse no seu coração o desejo de autodependência. Eu tenho o comando de mim mesmo, eu vou ter o comando de mim mesmo, certo? E isso fez com que ela consumasse o pecado como? Comendo do fruto. Então, diante do que Satanás falou para ela, ela criou no coração dela a autodependência, e nesse momento que ela criou a autodependência, ela rompeu com Jesus, com Cristo, ela rompeu o relacionamento de confiança. Porque ela falou, eu vou sozinho, então eu já não era mais a mesma coisa. Entende? Quando Eva colocou o fruto na sua boca, quando ela mordeu o fruto, ela só consumou o pecado que ela já havia cometido. Como que é isso na nossa vida? Como que é isso, essa questão prática na nossa vida? Um exemplo aqui. Quando eu roubo algo de alguém, será que eu pequei nesse ato que eu fui lá e peguei algo que não é meu? Não, não foi nesse momento que eu pequei. Nesse momento eu só consumei o pecado que eu já havia feito. Qual era o pecado? O momento que eu coloquei no meu coração de pegar algo que não era meu. Nesse momento eu já rompi o laço de confiança que eu tinha em Deus. Eu já tomei decisão por mim mesmo e por minha conta. É esse momento que eu pequei. Quando eu fui lá e peguei, coloquei a mão no que não era meu, eu só consumei aquele pecado que eu já havia feito. Então, se a gente pegar vários exemplos, por exemplo, de
a consumação de um sexo ilícito fora do casamento, é a mesma coisa. Não é só no momento do ato que havia o pecado. É quando aquilo entrou no coração, rompeu o relacionamento de confiança em Deus e eu fui até o ato. Quando eu rompo esse laço de confiança em Deus, eu chego ao ato propriamente dito. Certo? Eu recusei o que Deus tinha para mim e tomei a minha própria decisão. Entende? Então, entendeu agora como é a questão do pecado? Que ela não está só no ato, ela começa no interior do nosso coração. É lá dentro. E entendendo essa questão do pecado, a gente começa, então, a ver uma outra questão. Quando eu me converto, quando eu chego a Cristo, eu deixo de pecar? A partir desse momento eu não peco mais? Eu estou aí, digamos que no mundão, tal, estou aí fazendo aí um monte de coisa errada, tudo mais, mas eu conheço a verdade, eu chego a Cristo e eu me converto de coração. A partir desse momento eu não peco mais? É assim que as coisas funcionam? É assim que ocorre? A partir desse momento eu não vou mais pecar? Existem várias teorias. Se você for estudar sobre isso, você vai ver várias teorias sobre essa questão. Mas o fato é que nós continuamos pecando. Continuamos. Como que eu sei disso? Olha vários exemplos aí. Não precisa nem só eu olhar para mim mesmo, né? Mas eu posso olhar para os exemplos bíblicos, né? Por exemplo, Moisés foi um homem de Deus, convertido a Deus, sincero. E ele pecou. Na fronteira ali, para entrar na Terra Santa, ele pecou. Não é verdade? Um outro exemplo, Davi foi chamado aí o homem segundo o coração de Deus. Também pecou. Adúltero, homicida. E ele tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Não dá para dizer que o encontro que ele tinha antes disso não foi verdadeiro. Não foi verdadeiro. Abraão, o amigo de Deus, ele mentiu. Também pecou. Então, veja, a gente realmente percebe que após esse momento de conversão, de encontro com Jesus, a gente pode pecar. Pode pecar, sim. E aí, mediante a isso, eu concluo, então, que é impossível, então, obedecer? Mediante a isso, eu chego à conclusão, a essa questão do pecado, né, de exemplos que a gente tem de pessoas que chegou a Cristo verdadeiramente, mesmo assim pecou. Eu chego à conclusão de que é impossível ser obediente. Não tem jeito. Eu desobedeço mesmo e peco mesmo. Nós chegamos a essa conclusão? Segundo o estudo do capítulo 5, não. É possível, sim, obedecer a Deus. Primeiro porque nós temos exemplos. Um deles, Enoque. Lembra de Enoque? É um ótimo exemplo. Temos também Daniel, temos também Eliseu, homens que andaram de acordo com o que Deus pediu. Eles, após a sua conversão, após o seu encontro com Deus, eles se manteram fiéis, se manteram obedientes a Deus. Certo? Então, há sim a possibilidade de nós se mantermos puros após a nossa conversão a Deus. Porque nós temos exemplos disso. Agora, a questão é, como fazer isso? Como chegar a esse nível de obediência? Como que eu faço isso? Lembra lá do começo, quando eu comentei algumas coisas lá que a gente estuda sobre a purificação e sobre vitória e tudo mais, mas a gente às vezes não entende como chegar, como fazer? E essa é a grande questão. Se tem a possibilidade de eu ser obediente a Deus, como Enoque foi, como Daniel foi, então a questão é como? E aí eu quero ler um trecho com vocês do livro que nós estamos estudando. Se você tiver o seu livro, você pode acompanhar. Está lá na página 56. O texto diz assim, preste bastante atenção nesse texto. Diz assim, ó, enquanto nos mantermos submissos a Deus, o pecado não tem nenhum poder sobre nós. Olha só o que diz. E aí diz mais, um pouco mais para baixo. Quando conhecemos a Deus como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado não nos tornará aborrecível. Qual é a maneira? Submissão. Comunhão. O segredo está aí. Submissão e comunhão.
É dessa forma que a gente vai conseguir. Quando eu me coloco à frente de Deus, quando eu me coloco dono de mim mesmo, eu não estou sendo submisso. E dessa forma eu não consigo progredir espiritualmente. Não vou chegar, o Espírito Santo não vai conseguir acessar o meu coração para cumprir essa terceira obra da purificação. Por quê? Porque eu não dou espaço. Certo? E se eu não dou espaço, o Espírito Santo, ele não entra. Por quê? Porque não tem espaço. É a lei da física, né? Duas coisas não ocupam o mesmo espaço no mesmo momento. Para uma ocupar o espaço, eu preciso tirar a outra. Certo? Então, se eu não abro espaço para o Espírito Santo, não tem jeito, ele não acessa. Por quê? Porque não tem espaço. É até uma questão de lógica, né? E aí, vem acredito eu, que a principal questão, né? Aonde é que, em toda essa questão que a gente comentou da submissão, de conhecer a Cristo, que eu acabei de falar, aonde é que entra o Espírito Santo? Em todo esse processo aqui, aonde é que entra o Espírito Santo? Eu faço isso aqui, é eu que faço a questão da submissão? É eu que resolvo esse negócio aqui? Onde é que o Espírito Santo está aqui nesse processo? O Espírito Santo está em tudo. Absolutamente tudo. Sabe como? Digamos aqui que a gente vá aqui traçar uma linha de como o Espírito Santo trabalha na nossa vida desde o processo inicial. Ou pelo menos no processo inicial, porque depois ele vai manter uma constância no seu trabalho. Então, inicialmente, o que o Espírito Santo faz com a gente? Primeiro, ele convence a gente do pecado, certo? Então, você está lá no mundão, tal, você não está alinhado com os preceitos de Cristo, com os princípios de Cristo, mas o Espírito Santo te convence que esse caminho não é o certo. Então, você precisa partir para um caminho diferente do que você trilha. O Espírito Santo te convence que o caminho certo é o lado de Cristo. Aí, então, você parte, o Espírito Santo te leva para um segundo passo, que é o passo da conversão. Você aceita Cristo. Esse é o passo da conversão. O Espírito Santo te leva a aceitar a Cristo. Ele te convenceu do pecado. Veja que quem está fazendo a obra aqui não é você. É o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida. Então, o Espírito Santo te convenceu do pecado, o Espírito Santo te levou à conversão, e após isso ele leva a um processo que está junto com a conversão, que é o processo de rendição, que é o processo de entrega. Esse processo, meu irmão, é o processo mais maravilhoso da vida do cristão, é o processo de entrega. Sem esse processo, nós não conseguimos andar para lugar nenhum, absolutamente lugar nenhum. Só quando acontece esse processo da entrega é que as coisas começam a progredir. E o Espírito Santo está nesse processo da entrega. Ele te leva à rendição, ele te leva à entrega. O que é essa entrega? O que é essa rendição? É você desistir de você mesmo. Certo? Você diz, Cristo aqui agora direciona a minha vida e eu vou fazer segundo a vontade dele, não a minha. Você desiste de você. Quando você vê o egoísmo na sua frente, você dá a volta e faz diferente de uma pessoa egoísta. Quando você vê a desonestidade na sua frente, a oportunidade de você ser desonesto e lucrar com aquilo, você desiste de ser desonesto e é honesto, mesmo que haja uma perda disso. Por quê? Porque agora quem vive em você é Cristo, não é você. Então, esse é o processo de entrega. Esse é o processo, por isso que eu acredito que esse seja o processo interessante que o cristão pode ter, é esse. É deixar o Espírito Santo te levar a essa entrega. E quando você chega a esse processo de entrega, você está dentro da submissão. Certo? Aí você entregou a sua vida para Deus, aí você vai ser submisso. Aí você vai conseguir deixar o seu próprio eu e Cristo vai viver em você. Nesse processo da entrega. Se você chega a esse processo, se você se mantém a esse processo, o cristão não fracassa. Porque o Espírito Santo está conduzindo a vida dele, está deixando o Espírito Santo conduzir. O Espírito Santo não te conduz para um lugar errado. Não te conduz para um lugar longe de Cristo. Não te conduz para algo fora da comunhão de Cristo. Não te conduz a algo que não reflita o sacrifício de Cristo. É por essa razão que você não vai fracassar. Porque você está ao lado de Cristo, você está deixando o Espírito Santo te conduzir. E não tem outra maneira. Certo? Agora, qual é o problema que normalmente nós encontramos a partir desse processo? O Espírito Santo fez toda essa obra na nossa vida, o Espírito Santo nos convenceu, o Espírito Santo nos levou à conversão, nos levou à rendição, nos ensinou a entrega, nós aceitamos a entrega, nós se entregamos.
Mas aí, às vezes, a partir disso acontece uma coisa estranha. A gente tem dificuldade de manter a constância desse nível que a gente chegou. Então, quando chega na parte da constância, nós desfalecemos, não conseguimos manter a constância. Por que será? Como é que eu mantenho, então, essa constância? O Espírito Santo já fez o trabalho mais importante na minha vida. E agora eu preciso manter nesse patamar de entrega que eu estou. O Espírito Santo está trabalhando na minha vida, então agora eu preciso continuar deixar o Espírito Santo trabalhando como ele está fazendo. Por quê? Porque dessa forma eu não fracasso. Se o Espírito Santo me conduz, eu não fracasso. Por quê? Porque é ele que está direcionando. E o Espírito Santo não fracassa, Deus não fracassa. E aí, como é que se faz isso? Será que é uma coisa de outro mundo? Não é. E eu quero, se você tiver com o seu livro aí, eu gostaria que você acompanhasse. Para você saber que eu não estou dizendo coisa de mim aqui, tá? Faz parte desse capítulo. E aí, eu quero que você leia comigo, caso você tenha aí. A página 62. Página 62. O meu já está aberto aqui e eu quero ler com você como é que se faz isso então, como manter essa constância. Sabe o que é o mais importante ainda? Ou melhor, uma das coisas importantes, e é isso que a gente deve ter muito cuidado, porque essa parte da constância, ela faz parte do que é nossa parte. E isso que é muito perigoso, porque quando trata de nós fazermos alguma coisa, a propensão de erro ou de fracasso é muito grande. Pelas nossas falhas, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, pelo que a gente gosta de fazer, que normalmente não é o que Deus quer que a gente faça. Então, todas essas razões, quando chega na hora de nós fazermos alguma coisa, corre um grande risco de dar errado. Corre um grande risco de a gente não fazer da maneira certa. Ah, é porque o Espírito Santo nos abandonou, ou Cristo nos deixou de lado por um momento? Não, de forma alguma. Cristo está sempre ao nosso lado, direcionando o caminho, mostrando você deve trilhar por aqui, você deve trilhar por aqui. Essa escolha que você está fazendo, ela não vai ser boa. Não vai ser boa para você, não vai ser boa para sua família. Então, trilha por esse caminho. Mas a nossa tendência e o que nós mais gostamos é normalmente o inverso daquilo que Deus quer para a gente. Então, quando chega no momento de nós fazermos alguma coisa, nós temos que ter cuidado, porque é nesse momento que corre o risco da gente errar. E quando diz essa parte da constância aqui, tem uma parte que cabe a nós para mantermos a constância. E olha só o que diz aqui, ó. Por que eu disse que é uma parte que cabe a nós? Lá no segundo parágrafo, mais ou menos no meio do parágrafo, diz assim, ó. Nossa parte é buscar o Senhor e ser convertido diariamente. Nossa parte é gastar aquela hora de meditação na contemplação da vida de Cristo. E olha que impressionante esse final. Especialmente as cenas finais. Quais são as cenas finais da vida de Cristo? Você sabe qual é. Você sabe que tem relação com o sacrifício de Cristo. Você sabe que é o sacrifício de Cristo as cenas finais. Para que pela sua contemplação sejamos transformados. Ou seja, qual é a nossa parte que faz aqui, que está junto com a questão de mantermos a constância da entrega? É a busca diária, é a conversão diária com Cristo. Ou seja, é aquela comunhão diária que você precisa ter. E isso faz parte de eu fazer. Né? Isso outra pessoa não faz por mim. Cristo já me ajudou, ele já me mostrou o caminho. Quem precisa buscar agora? Eu vou buscar como? A minha meditação todos os dias, o meu momento de oração sincero, meu momento de abrir o coração, de abrir a Bíblia, adquirir conhecimento, absorver, colocar em prática. Essa é a nossa parte. É uma parte extremamente difícil? Eu
não vou dizer que é fácil. Não vou ser hipócrita de dizer que é fácil orar, é fácil estudar a Bíblia. Claro que não é. Mas é preciso, é necessário. Assim como é necessário trabalhar, é necessário comer, é necessário orar, é necessário ler a Bíblia. Porque sem esse alimento não tem como sobreviver. Fisicamente, sim. Mas nem isso por muito tempo. Porque quando a gente trilha fora dos caminhos de Deus, as coisas não vão bem nem para a parte física. Muito menos espiritual. Então, a nossa parte ela está em buscar, em meditar sobre o quê? Sobre o sacrifício de Cristo, principalmente. Porque foi destacado aqui especialmente as cenas finais, ou seja, especialmente o sacrifício de Cristo. Porque é nessa parte que o seu coração vai entender completamente como foi a morte de Cristo para salvar você e para salvar eu. Sem compreender o sacrifício de Cristo, dificilmente você vai dar valor. Então, é a parte, a irmã White aconselha isso, que a gente medite tempo no sacrifício de Cristo, para você entender como foi o processo ali, o final do processo, para você ser salvo e para mim ser salvo. Quando a gente entende isso, a visão da gente sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre quem está ao meu redor, sobre a questão do evangelho, tudo fica diferente, tudo muda. Nós comentávamos ontem na nossa escola sabatina que quando entra uma pessoa na nossa igreja, estou falando da nossa realidade, da nossa igreja, se entra uma pessoa, pense lá na sua igreja, nossos irmãos do Maracanã, nossos irmãos do Pilarzinho, não sei mais se tem alguém de outro lugar com a gente, pense lá na sua igreja. Se entra na sua igreja, a igreja que você congrega, um travesti da maneira que ele pensa, se vestido como ele acha que deve se vestir, no formato que ele julga ser o bom para ele. Quando ele entra num culto de sábado lá, o que toda a igreja vai fazer? Reflita aí. A maior parte, se não todos, a maior parte vão olhar com um olhar para essa pessoa e não é um olhar de amor, infelizmente. Por quê? Porque nós somos tendenciosos a um preconceito, a dizer, poxa vida, mas esse cara aí, que vida é essa? Sabe que isso é errado? Sabe que não sei o quê? Poxa vida, que desprezo é para a família. Então, nós vamos ver essas pessoas com esse olhar. Mas quando a gente medita no sacrifício de Cristo, quando a gente entende todo o processo da redenção, você entende que a salvação ela é estendida para você e da mesma forma para aquele camarada naquela forma. Só que o que Jesus fala para nós? Olha, não é para você olhar o exterior dessa pessoa, é para você olhar o que tem lá dentro, porque lá dentro é o mesmo que tem no seu. Jesus, de igual forma, morreu para você, de igual forma, morreu por ele. Entende? Então, o nosso olhar para ele deve ser de que Cristo te salva. Então, eu te recebo. Eu não concordo com as suas atitudes, com as suas ações. Mas eu sei que Cristo pode te transformar. Então, eu te abraço. Esse deve ser o nosso sentimento. Esse deve ser o nosso olhar para as pessoas. E, incrivelmente, você sabe que quando você olha para uma pessoa, dependendo do seu olhar, a pessoa sabe o que você pensa. Eu tenho muito disso. E eu sei que você também tem. Quando alguém olha para você com um olhar de julgamento, você percebe. E você acha que pessoas como essas, irmãos nossos, pessoas como a gente, eles não percebem também se a gente olha de uma maneira dessa? Claro que percebe. E se a gente percebe isso em nós, isso significa que nós não entendemos o sacrifício de Cristo ainda. Precisamos meditar mais sobre o sacrifício de Cristo. Precisamos conhecer mais a Cristo, porque quem conhece a Cristo não tem esse tipo de olhar. A sua vida ainda não está transformada. Isso quer dizer que é o fim? Não, não é o fim. Quer dizer que tem solução para ele, tem solução para você e para mim também. O que é preciso? Buscar diariamente uma conversão diariamente, meditar na palavra de Deus, meditar no sacrifício de Cristo. Isso é necessário. Quando? Todos os dias. Todos os dias você se alimenta, não se alimenta? Todos os dias tem que se alimentar espiritualmente também. Porque senão, como diz os adolescentes, né, vai dar ruim. Se não for dessa forma, vai dar ruim. Agora, veja o que normalmente acontece com a gente. Voltando aqui um pouquinho, voltando aqui ao processo do que a gente estava falando. Da nossa parte, da constância, de mantermos ali conectado com o Senhor. Nessa parte da entrega, de manter essa constância da entrega, o que normalmente acontece com a gente? Veja,
Talvez isso tenha acontecido com você, talvez não tenha acontecido com alguns, talvez você já viu acontecendo isso com alguém. Quando a gente chega na igreja, estávamos lá fora, trilhando um caminho diferente de Cristo, do que ele pediu. Aí nós nos convertemos, o Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado, nos convenceu que aquele caminho que trilhavas não era o certo. Então agora você vem por aqui e você aceitou. Você chega a Cristo e aceita ele como seu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo vai trabalhando. E você está ali na igreja, está vindo ali nos cultos, está sendo abençoado, está abençoando, e o Espírito Santo trabalhando na sua vida, o Espírito Santo trabalhando. E aí o Espírito Santo te convence a fazer aquela rendição, aquela entrega total. E você começa, então, a orar, e você ora um pouco mais, e você começa a orar um pouco mais, por quê? Porque você está desejoso de conhecer a Cristo cada dia mais. Eu não sei se você passou por esse processo, se você chegou a isso, mas eu tenho certeza que várias pessoas passaram por esse processo. De quando conheceu a Cristo, sabe, era aquela alegria, você queria participar de tudo, as atividades você participava, o irmão te chamava para ajudar nisso, você ia, chamava para ajudar naquilo, você ia também. Então você era, digamos que, olha, o multiuso ali, você estava à disposição para o que deve é. Por quê? Porque você estava animado, você estava entregado, você queria fazer. Vamos evangelizar? Vamos. Vamos visitar alguém? Vamos. Vamos cantar lá na frente? Vamos. Tudo que chamava você, você ia. Estava animado, você estava numa benção. Só que aí, irmãos, vai passando o tempo, passa um mês, 2, 3, talvez 6 meses, e aí parece que as atividades da igreja já não são mais tão atrativas. Talvez alguém te chame para fazer uma visita, poxa vida, aquele sábado você queria dormir um pouco à tarde, então você recusa a visita. Te chama para ajudar em algum outro setor, puxa, irmão, eu tenho compromisso, não sei, viu? Vamos deixar para a próxima. E vai desanimando. Começa aí a recuar. Como eu disse, não sei se você já passou por esse processo, não sei se você conhece alguém que passou, mas isso é muito comum acontecer na vida do cristão após a conversão. Por que isso acontece? Falta de constância na sua vida espiritual. E falta de constância significa o quê? Significa que você começou a trilhar com Cristo, mas passou um tempinho, você parou de meditar. Você parou de orar. O dia que deu para orar, você orou. O dia que não deu, não tem problema. De tarde eu oro. Só que de tarde você foi para outro compromisso e não deu para orar. E outro horário também não deu. Enfim, passou aquele dia, não orou. Leitura da Bíblia, uma vez por semana. Os outros dias eu estava na correria, trabalho, uma coisa e outra. Não deu para ler e muito menos meditar. Lição da escola sabatina, nossa, só lembrei na sexta-feira de ler. E aí, sabe como que é, né? Li só a introdução e a última folha e chegou na escola sabatina, estava todo perdido. Ou às vezes nem foi, né? Porque quem está perdido na escola sabatina, certeza que não estudou. Ou se não gosta de escola sabatina, é porque não está estudando a lição da escola sabatina. Por que é importante? Porque a lição da escola sabatina te leva à Bíblia. Essa é a razão principal da lição da escola sabatina, é te levar à Bíblia, você estudar a Bíblia. Entende como é perigoso quando chega a nossa parte de nós mantermos a comunhão, o relacionamento diário com Cristo? A gente corre o risco de ir desanimando, sabe? Tem dias que você vai orar, isso acontece na sua vida, acontece na minha, tem dias que a gente vai orar, irmãos, e parece que o assunto com Jesus acabou, não tem. Parece que não tem palavras para falar com ele. Eu já passei e passo por muitas situações como essa. Tem dias que eu vou orar e dá vontade de falar para Jesus, Jesus, hoje eu não estou a falar com o Senhor não, hein? Porque não sei, mas eu não estou. Entende? E talvez isso aconteça na sua vida também. Mas isso significa que, pronto, acabou. Chegou num dia como esse para orar, então você não ora. Se você não teve vontade de orar, então você não ora. Não, irmão. Se não teve vontade de orar, você ora mesmo assim, sem vontade. Porque nem sempre a gente faz só o que a gente tem vontade. E isso é importante, isso é necessário para a vida do cristão. Por quê? Porque senão você não vai conseguir manter a constância. Porque para manter a constância, o Espírito Santo já está ali te ajudando, ele já está ali fazendo. O que você precisa? Se relacionar. Relaciona como? Orando, lendo a Bíblia, meditando,
se envolvendo nas coisas que diz respeito a Deus, à igreja. Mas lembre-se, por mais que você esteja envolvido na missão, na obra, no evangelismo, na igreja, o seu momento de entrar no quarto, fechar a porta, ou sei lá qual seja o seu ambiente, a sós com Cristo, a sós com Ele, não pode ser deixado. Porque essa é o principal meio de contato, de relacionamento com Deus. É a hora que você está sozinho, é a hora que você abre o coração. Porque lá na igreja, você dificilmente vai fazer uma abertura de coração para Deus. Porque como que você vai lá contar algumas coisas para toda a igreja, talvez em voz audível lá, sendo que às vezes é coisa que não tem necessidade da igreja saber. Então, coisas da sua intimidade você vai contar para quem? Você vai contar para Jesus, você não vai contar para a igreja toda. Entende? Então, é por isso que é necessário esse momento individual, seu e Deus. Esse momento não é com a esposa, esse momento não é com os filhos, não é com o namorado, não é com ninguém. Esse momento é com Deus, é com Jesus, esse momento. Não estou dizendo que não é para você fazer momento com a família, tá? É para você fazer o seu culto familiar, sua meditação, tudo normal. O que você não pode deixar é de fazer o seu momento individual. Esse não pode ser deixado. Porque é esse que mantém a sua constância espiritual. O Espírito Santo, ele já está ali, já está trabalhando, já te convenceu, já te converteu, já ajudou você ali a chegar à entrega. Agora, se você continuar se relacionando, o Espírito Santo consegue continuar trabalhando. Você vai começar a entender coisas maravilhosas de Deus e a sua vida passa para outro nível espiritual e até nas outras partes também. Porque quando o Espírito Santo está à frente, as coisas funcionam. Não quer dizer que não vamos ter aflição, não quer dizer que não vamos ter problema. Agora o Espírito Santo está direcionando a minha vida, então agora é 100%. Agora a minha vida é um mar de rosa. Você, como cristão, você sabe que não funciona assim. Tem problema, sim. Cristão tem problema. Mas a sua vida não vai ser só problema, não. Porque se você tem Cristo na sua vida, a vida não é só problema. Se você parar, refletir, pensar, você vai ver que durante a sua semana, por mais que aconteça coisas ruins, acontece coisa boa também. Entende? Então, meus irmãos, eu parto agora aqui para o final e quero finalizar com um texto também do livro aqui, tá bom? Do livro de estudo. Um texto que eu gostaria muito que você também meditasse. Todos esses textos que a gente citou aqui. Depois, eu acho que isso é lançado no YouTube, eu acho, tal. Então, se você esquecer os textos, nem precisa procurar lá, né? Se procurar lá, melhor ainda. Mas é só você ler o capítulo 5 que você vai achar essas passagens, você vai lembrar. O texto que eu gostaria de ler com você, e com esse texto a gente finaliza, tá bom? Tá lá na página 60. Se você, caso tiver aí com o livrinho, se quiser acompanhar, na página 60. Ele está no segundo parágrafo. Ele diz assim, ó. Se puder, preste bastante atenção nesse texto também. É o texto que a gente finaliza aqui, tá bom? A obra purificadora do Espírito Santo é manter-nos, momento a momento, submissos a Deus. Dentro do esquema de contínua busca de Deus, dia após dia. Seu trabalho de limpar o coração não é com o propósito de nos salvar. É, sim, para nos salvar da nossa dependência própria, para que Deus possa ser glorificado em nós. O trabalho do Espírito Santo é tirar de nós a dependência própria. É tirar de mim aquilo que eu acho que eu sou autossuficiente. O trabalho do Espírito Santo é isso. Sem exceção, todos nós precisamos trabalhar isso. Sem exceção, todos nós precisamos do Espírito Santo. Sem exceção. E sabe uma coisa que ficou muito na minha mente e é algo que desde ontem eu venho remoendo, trabalhando isso, ainda em relação ao sermão que foi feito ontem aqui no Vila Marta, foi exposto ali no sermão e eu fiquei meditando sobre isso e cheguei à mesma conclusão. A maior necessidade do ser humano é o Espírito Santo. É a maior. Sua maior necessidade não é uma boa estabilidade profissional. A sua maior necessidade não é dinheiro em conta. Sua maior necessidade não é relacionamentos bons. Tudo isso é importante e deve correr atrás. A maior necessidade de todo ser humano é a presença do Espírito Santo na sua vida.
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele te leva à submissão, ou seja, ele te leva ao caminho da salvação. Quem é o caminho da salvação? O caminho da salvação é Cristo. Então, como você vai chegar lá sem o Espírito Santo? É ele que te convence do pecado. É ele que te leva. Então, sem ele não tem jeito, as coisas não vão funcionar. Entende? Por isso que eu disse para você que o link desses dois temas, de ontem para hoje, com o que nós estamos estudando, fez muito sentido, pelo menos para mim. Porque a maior necessidade do ser humano é o Espírito Santo. E nós acabamos de estudar que o Espírito Santo, se nós deixarmos ele entrar na nossa vida, ele nos leva à submissão. Uma vez que eu sou submisso, eu deixo o meu eu e Cristo passa a viver em mim. E quando eu faço isso, Cristo está presente na minha vida e aí as coisas são diferentes, meu olhar é diferente, tudo é diferente. Entende? Os problemas vão acabar? Não, claro que não. Alguns talvez até aumente. Mas a sua vida não vai ser só de problema, não. Se você acha que a tua vida está sendo só de problema, você precisa refletir mais. Deus tem bênçãos para todos nós. E diariamente, semanalmente, ele nos dá bênçãos. Da vida, da saúde, da alimento, dá uma proteção, dá uma série de coisas que você nem lembra. A gente chega no final da tarde, nem sabe o que Deus fez pela gente. Ele fez um monte de coisa durante o dia e você nem pediu para isso. Então, irmãos, eu finalizo aqui com esse texto e fica aqui para a nossa reflexão. A principal necessidade do ser humano é o Espírito Santo. Amém? Eu não sei se eu oro, se tem alguma coisa para fazer no final. Ora sim, Josué. Pode orar. Ok. Então, eu convido você a fechar os seus olhos. Querido Deus, é motivo de alegria e de agradecimento, Senhor, poder neste momento aqui com nossos irmãos. Claro que gostaríamos que esse momento fosse presencial, mas no momento não é possível. Então, nós somos gratos, por mais que seja da forma online, cada um nas suas casas, nós compartilharmos, nós aprendermos mais sobre algo tão importante, sobre uma necessidade vital na vida do cristão, na vida do ser humano. E, Senhor, por favor, Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, o nosso egoísmo. E, por favor, Pai querido, derrama o Teu Santo Espírito sobre a vida de todos nós. É a nossa principal necessidade, ter o Santo Espírito. Então, por favor, Senhor, nos ajude, Pai querido, para caso nós não almejarmos o Espírito Santo, nós venhamos almejar. Para que o Senhor possa derramar esse presente sobre nós. E assim nós honrarmos o Seu nome de acordo com o Senhor tem de propósito para nós. É o que nós te pedimos nessa noite, no Teu nome. Amém. Boa noite, obrigado, Josué. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite a todos os irmãos e uma boa semana e continue se cuidando cada vez mais. Amém. Boa noite, Josué. Obrigado pela mensagem. Boa noite, pastor Geisler, e a todo o distrito, os 2 distritos aí representados. E use máscara. Use máscara. Tá bom, boa noite a todos. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite.